Boa noite, eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, na Pituba. Estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre obediência e resignação. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos então iniciar. Deixa só eu colocar aqui um recadinho sobre o tema. Maravilha! Pronto! Vamos então iniciar, como é necessário acontecer. Em todo evento espírita, a gente começa com uma prece. Então eu convido que todos nós busquemos um instante de introspecção, com a respiração pausada, consciente, buscando inspirar as boas energias que pairam ao nosso redor neste instante e expirar aquilo que já não é mais necessário ao nosso metabolismo. Respirando profundamente, nós elevamos os nossos pensamentos ao alto e buscamos a figura excelsa do Mestre Jesus em nossas vidas. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando nos esclarecer. Abençoa nossas existências com os Teus ensinamentos no nosso dia a dia. Que nós possamos alargar nossas percepções para notarmos a Tua amorosidade incessante nas nossas vidas. Com os corações transbordando em gratidão, tomamos consciência da presença dos Teus prepostos a nos inspirarem na nossa jornada em prol do trabalho. Que o Teu amor possa ser sempre espalhado por nossas mãos. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Maravilha! Vou reativar os comentários para poder a gente iniciar. Pronto! Boa noite a todos. Então, hoje nós bateremos um papo a respeito da obediência e resignação. Pois bem, eu que sou um curioso, digamos, um tanto quanto dedicado, um verdadeiro perquiridor de informações, as mais variadas, em especial as informações que podem nos nutrir de esperança, as informações que podem nos trazer um olhar diferenciado sobre a existência. Me debrucei sobre esses assuntos que a gente vai falar agora e trouxe algumas pesquisas que eu acho que são bastante pertinentes. Eu gosto de lembrar sempre uma frase de Meimei, que é um espírito que eu admiro muito pelas suas mensagens tão consoladoras. Ela que diz assim: bendita é a crença que luariza de esperança a noite escura da existência. Eu acho que a doutrina espírita tem esse papel na minha vida, tem essa perspectiva, e por isso esse meu ímpeto de o tempo inteiro estar pesquisando e buscando me informar cada vez mais. Eu aproveito o ensejo para pedir para vocês, nesse momento, caso julguem que é interessante, divulgarem essa live, divulgarem essa palestra para outras pessoas,
para que outras pessoas também possam vir a ser beneficiadas pelas reflexões que agora a gente está tendo, tá? Então, como eu dizia, me debruçando a respeito do tema obediência e resignação, eu que sou um interessado na origem das palavras, fui procurar a etimologia, que é o estudo da origem das palavras, justamente da palavra obediência e da palavra resignação. E aí eu fiquei curioso em perceber algumas coisas interessantes. Me debrucei também sobre o dicionário. E aí lá no dicionário Aurélio, eu encontrei informação de que obediência tem um significado bem apropriado. É o ato ou efeito de obedecer. É o hábito de ou disposição para obedecer. E aí eu friso bastante essa palavra que vem a seguir, que é o terceiro significado lá do Aurélio. Submissão, olha que palavra interessante. Submissão à vontade de alguém, docilidade. Outra palavra que também é sinonímica de submissão. Sujeição é o quarto significado. Sujeição, dependência. E o quinto e último é submissão extrema, vassalagem. A origem da palavra vem do latim, né? Oboedire, que significa, olha que interessante isso, escutar com atenção. Obedecer na origem da palavra é escutar com atenção. Ob é o escutar, ob é a atenção, melhor dizendo, e o audire, que é audire, de audir, de audível, né? Escutar com atenção. Achei interessantíssimo saber que o início desse significado vem daí. Mas é curioso a gente perceber que parece que a doutrina espírita alarga os horizontes e nos faz perceber novos significados. Será que é isso que os espíritos falam a respeito do significado dessa palavra? Porque a gente vai encontrar outros significados nos textos espíritas. Quando você lê Kardec, você vai perceber outras nuances, outras formas de enxergar o que os espíritos trazem justamente para alargar nossas percepções. Pois bem, quando eu fui procurar também a palavra resignação, eu encontrei no Aurélio, novamente, o primeiro significado, que é o ato ou efeito de resignar, ou resignar-se. Porque é um verbo, muitas vezes, usado na sua forma reflexiva, ou seja, resignar-se a si mesmo, né? O segundo significado é renúncia espontânea de uma graça ou um cargo. O terceiro significado, olha ele aí novamente, que se repete, submissão. Olha que interessante. Submissão paciente aos sofrimentos da vida. E aí é interessante a gente perceber que a origem da palavra, a etimologia, também é do latim. Submissão significa... resignação significa resigno, que em latim significa tirar o selo. Olha que interessante, né? Tirar o selo, tirar uma etiqueta, tirar um rótulo que a gente colocou, que a gente impôs em uma determinada circunstância. Então a gente tira o selo, ou seja, a gente está, na verdade, fazendo o quê? Ressignificando. É um novo sentido, um novo significado. É interessante a gente perceber que essa visão não permite uma noção de resignação meramente passiva. Uma resignação no sentido até pejorativo da palavra. De ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Síndrome de Gabriela, né? Pois bem, não cabe, porque aí quando a gente percebe que há um esforço deliberado para retirar um selo, para retirar uma etiqueta, um rótulo e atribuir um novo significado, um novo sentido para aquela circunstância. É interessante a gente perceber que há aí uma atitude, uma atividade. Não é uma coisa simplesmente de uma inatividade.
Mas a visão que o Espiritismo traz sobre isso é ainda mais abrangente. Já, segura as pontas que eu já vou falar como é que a gente encontra nas obras básicas de Kardec esse significado aí. Então, eu trouxe aqui, eu senti necessidade de trazer uma significação também a respeito da palavra submissão, já que ela se repete nas duas sinonímias, nos dois significados léxicos das palavras obediência e resignação. Aí eu trouxe também o significado de submissão. Vamos lá, vamos ver o que é que significa submissão no Aurélio. No Aurélio está lá dizendo: o primeiro significado é ato ou efeito de submeter ou submeter-se, também aí usado na forma reflexiva, a uma autoridade, a uma lei, a uma força. Obediência, sujeição, olha a sujeição aí novamente, subordinação. O segundo significado é disposição para aceitar um estado de dependência, docilidade. E existem outros significados, mas eu parei aqui que para mim eu estou satisfeito. Aí é óbvio que eu fui na busca etimológica da origem da palavra, o que é que significa a palavra submissão na sua origem, de onde vem a palavra, né? Então ela vem do latim submissionis, que significa abaixamento da voz. Olha que interessante. Você baixa a voz. Parece um pouco, né, com aquela noção que a gente teve agora há pouco sobre obediência, né? É parar para escutar com atenção. E para escutar com atenção eu preciso baixar a minha voz. Então, nesse momento, a gente já tem subsídios interessantes para compreender de onde veio esses conceitos, de onde é que a gente vai perceber a construção dessas informações aí para a gente chegar na visão espírita. Porque a gente, estudando a doutrina espírita, a gente percebe que a doutrina espírita tem algumas palavras com significados diversos, né? Existe um léxico espírita. Existe toda uma sinonímia espírita bem apropriada, bem diferenciada, até porque Kardec se preocupou em criar palavras novas para compreender novas descobertas, novos fatos que estavam sendo descobertos justamente por conta das circunstâncias dos fenômenos espíritas da época de Kardec. Então, quando a gente vai estudar algumas palavras, a gente vai ver que existem diferenças nas interpretações. Por exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo. A palavra misericórdia, se você for em outras religiões, como, por exemplo, no catolicismo, no judaísmo, no islamismo, existem características diferentes para compreender a palavra misericórdia. Quando você, por exemplo, se debruça sobre o catolicismo e a visão que ele tem de misericórdia, a gente vai ver que a visão de misericórdia do católico é muito parecida com a visão que a gente tem na doutrina espírita a respeito de caridade. É interessante a gente perceber que essa noção é completamente diferente do que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Para o judeu, misericórdia é justiça. Olha que interessante essa visão. Eles têm atos de misericórdia que são obrigatórios. Ou seja, não é uma coisa voluntária que a pessoa escolheu fazer o bem por seu livre-arbítrio. Não. A religião impõe que você tem que fazer atos de misericórdia. Ou seja, tem que levar justiça social onde quer que você esteja. No islamismo também temos essa visão de que não é uma coisa facultativa, não é uma coisa opcional, é obrigatória. É bom até a gente lembrar que a palavra Islã em árabe significa literalmente submissão. Interessante, né? Essa perspectiva. Submissão, você se submete, se submeta. O importante é você se submeter. Então, essa visão aí,
a gente vai se perguntar, poxa, mas tem a ver com a visão espírita? A visão espírita com relação a isso, por exemplo, a gente vai pegar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos perceber que a palavra misericórdia lá tem uma outra conotação. Tem a conotação de perdão, tem a conotação de indulgência, de estar aberto, disponível para perdoar o outro, mesmo que ele ainda não tenha nos cometido nenhum tipo de mal. Misericórdia teria uma outra conotação. Então a gente vai encontrar, entre o lançamento do Livro dos Espíritos e o lançamento do Livro dos Médiuns, Kardec lançou um livreto, né, que são as instruções práticas para as manifestações espíritas. Um livro que inclusive eu tenho em casa, é um livro pouco conhecido, poucas pessoas conhecem, mas nesse livro, logo no começo, tem um vocabulário espírita. Olha que interessante, aí um léxico dentro do livro, um vocabulário, uma espécie de dicionário de palavras espíritas, em que Kardec vai destrinchar diversos conceitos conforme a visão do Espiritismo. E aí é interessante a gente perceber que logo depois, inclusive, ele coloca um quadro sinótico dos conceitos espíritas, né? Ele coloca o quadro sinótico da nomenclatura espírita. E aí nessas duas partes da obra, que é o vocabulário espírita e esse quadro sinótico, a gente vai encontrar termos que até então não existiam. Não eram usados, por exemplo, mediunidade. É um conceito que a gente vai perceber como um conceito primaz de Kardec. É um conceito que a gente não vai encontrar. E características interessantes, por exemplo, erraticidade. Aliás, eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido a palavra erraticidade fora do âmbito da cultura espírita, né? É uma palavra que você aprende dentro da cultura espírita. Dá para saber até o que é uma pessoa errática, dá para saber o que é uma pessoa errante, que as pessoas até se equivocam, acham que tem a ver com cometer erro. Não, é errar nesse sentido aí de vagar sem destino. E daí é que vem a palavra erraticidade, porque infelizmente muitos espíritos ignorantes da sua condição agora no plano espiritual erram sem destino, ou seja, vagueiam sem destino. Então, a palavra erraticidade a gente vai encontrar lá no vocabulário. Algumas palavras como alma, por exemplo, é uma palavra que a gente vai perceber que tem um significado diferenciado. A doutrina espírita vai mostrar que a alma é o espírito encarnado, não é qualquer espírito. Portanto, não dá para a gente ter medo de uma casa que tenha alma penada, porque se é espírito encarnado, ele não vai estar ali, com certeza, obsediando as pessoas que vivem na casa, a não ser que ele esteja em desdobramento no momento de emancipação pelo sono, né? Então não dá para a gente pensar em alma penada nesse sentido aí. Aí a gente vai perceber que nesse vocabulário existem também outras palavras, as mais variadas. Aí eu destaco duas que são famosas, né? A gente sempre fala delas, que são as palavras provas e expiações. E aí eu trouxe aqui uma parte da significação dessas palavras para a gente examinar. Primeiro, a palavra expiação, que Kardec coloca, que é a pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Muita gente não gosta, né, como diz minha amiga Sueli Lemos, muita gente não gosta da palavra punição, mas o próprio Emmanuel corrobora com essa opinião quando diz no livro O Consolador que a expiação é a pena que acomete o infrator, o criminoso. Então é sim uma punição nesse sentido, nessa perspectiva. E aí a gente vai ver que ele continua dizendo que, como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Ou seja, quando você está na erraticidade. É um sofrimento moral. É interessante a gente ver que muitos espíritos, novamente citando minha amiga Sueli Lemos, palestrante lá do Centro Espírita Paulo Estevão, muitos espíritos relatam na mediúnica que estão passando por um momento de obscuridade, de escuridão,
que não conseguem ver luz, que está tudo escuro. É como que uma coisa providencial naquele momento, que ele fosse impedido de enxergar a sua ambiência para poder ele ter a oportunidade de olhar para dentro. Ele ter a oportunidade de se ensimesmar, mergulhar em si mesmo. E naquele instante ter as necessárias reflexões que vão ajudar a expurgar o seu passado de culpas. Então naquele momento ali ele está tendo o sofrimento moral, como disse Kardec. E continuando, como o sofrimento físico no estado de encarnado, a gente vai ver que o sofrimento físico é vivenciado, a expiação do sofrimento físico é encarnado. E aí ele vai dizer o quê? Que as vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são ao mesmo tempo provas para o futuro e expiação para o passado. Ou seja, a prova tem a ver com o futuro, expiação tem a ver com o que passou lá atrás, com a coisa que você desarmonizou, que está sendo necessário que você reharmonize. E aí lá no próprio vocabulário em questão a gente vai pegar a palavra provas e vai encontrar o seguinte significado: vicissitudes da vida corporal, ou seja, prova só se vivencia na vida corporal. Não se vivencia na vida espiritual. Não se vivencia na erraticidade, só na vida corporal. E aí ele diz, pelas quais os espíritos se depuram conforme a maneira porque as suportam. Olha que interessante essa fala. A maneira como você suporta a prova vai fazer toda a diferença. Aqui eu pego a deixa que eu precisava. Eu fiz esse adendo todo para dar essa volta para chegar justamente nesse ponto. Que a gente suporta as provas e as expiações da nossa existência, percebendo aí que a gente pode trazer, como aqui disse, né? Uma perspectiva diferenciada. A gente vai se depurar conforme a forma que a gente vivencia isso, que a gente suporta isso. Então, o modo como a gente encara vai fazer toda a diferença. A gente, por exemplo, tem a capacidade de enxergar no que poderia ser chamado de problema, um desafio. Em vez de enxergar aquilo como um peso, eu pergunto em que isso me melhora? Em que isso me desafia? Como eu me robusteço moralmente vivenciando essa dificuldade? Então, a forma como eu encaro essa circunstância faz toda diferença. A forma como eu encaro aquilo que eu estou vivendo faz toda a diferença. Então, cabe a mim perceber como eu posso aproveitar melhor essa dificuldade que ora eu preciso enfrentar. É uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, né? Eu falo brincando nas palestras presenciais. Ninguém aqui tem problema, alguém aqui tem problema, eu não tenho problema. Aí as pessoas riem quando eu falo isso, porque provavelmente lembram dos inúmeros problemas que vivenciam. E aí eu brinco dizendo assim, eu não tenho problemas, eu sou o problema. Eu sou o problema, e todos os problemas que se acercam de mim nada mais são do que oportunidades de resolução do meu problema interno. São oportunidades de resolução desses problemas. Que em termos de problema eu posso garantir, eu sou um verdadeiro livro de matemática, repleto de problemas. Mas a questão é quando eu me responsabilizo. Porque quando a doutrina espírita começa a fazer sentido para mim, nunca mais eu erro em paz. Não dá para errar em paz. Porque eu sei que eu estou me equivocando e eu sei que eu vou arcar com a responsabilidade desses equívocos. Eu tenho consciência da lei de causa e efeito. E eu também tenho consciência de que se eu sou o problema, eu também sou a solução. Eu sou a solução. Está em mim. É como disse Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Está em mim a felicidade, está em mim a possibilidade de transmutar essas circunstâncias todas. Ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Ou seja, cabe a mim buscar esse reino. No Pai Nosso ele diz ainda mais, né? Ele diz assim, ó, venha a nós o vosso reino.
A gente às vezes reza errado, né? A gente fala ao vosso, não é ao vosso reino. Tá errado. É o vosso reino. Pode ir lá na Bíblia consultar. Venha a nós o vosso reino. Se ele está dentro e é para vir a nós, quer dizer que a gente está recebendo um convite do Cristo para desentranharmos o reino dos céus, para parirmos. Olha a maiêutica socrática aí. Sócrates dizia que o conhecimento já estava dentro, a gente só precisava pari-lo, ajudá-lo a sair. Então essa perspectiva, essa forma de perceber vai fazer toda a diferença. Porque a gente vai encarar as questões da vida como desafios. E aí eu trago como reflexão aqui a questão de número 399 de O Livro dos Espíritos. Na verdade um pequeno trecho da resposta que os espíritos dão à equipe de Kardec. Eles dizem o quê? As vicissitudes da vida corpórea constituem a expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas em relação ao futuro. Depuram-nos, elevam-nos, se a suportamos, resignados e sem murmurar. Olha que fala importante. Resignados e sem murmurar. Sem reclamação, sem queixume. Vamos adiante, vamos mais. Questão 924 de O Livro dos Espíritos. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais. Eu vou trazer a pergunta e vou trazer a resposta para a gente refletir. A pergunta é a seguinte: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Aí o que é que os espíritos respondem à equipe de Kardec? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação. Olha que fala interessante. Sempre lhe é dado aurir consolação na própria consciência. A gente pode encontrar consolação na nossa própria consciência. Aí o que é que ele diz a seguir? Que ele proporciona esperança de melhor futuro se fizer o que é preciso para obter esse melhor futuro, obtê-lo. Então, é preciso que a gente perceba a necessidade de manter a resignação. E aí, o próprio Jesus fala disso quando lá no capítulo 11 de Mateus, nos versículos 28 a 30, aquela fala conhecidíssima, quando Jesus diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha aí, Jesus não diz assim, ó, pois comigo não tem fardo nem jugo, não. Ele não promete que não vai ter jugo nem fardo, não. Ele diz que com ele o jugo é suave e o fardo também, né? No caso, o jugo é leve e o fardo é suave. Olha que fala interessante aí. Ele não diz assim, comigo não tem sofrimento, não. Ele não diz isso, não. Ele diz que com ele a gente aprende a relativizar o sofrimento, porque a gente enxerga o porvir, a gente enxerga as motivações para vivenciarmos isso. E a gente se robustece, se fortalece para enfrentar as dificuldades que virão, que são perfeitamente naturais e esperáveis. Só que com outro ânimo a gente vai com certeza suplantar isso da melhor maneira, confrontar isso da melhor maneira. Quando ele fala do jugo, né? O que é jugo, gente? O jugo é aquilo que você coloca no cavalo para poder proteger ele, mas que é usado de forma metafórica. Eu fui lá no Aurélio, olha o Aurélio de novo, buscar significado de jugo, e eu vi que lá tem escrito que é uma metáfora para opressão, sujeição, submissão, obediência, autoridade, domínio. É interessante a gente perceber que
no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que é o que inspira a minha fala na noite de hoje, a gente vai encontrar esse item 8 todo a respeito de obediência e resignação. E aí vem a significação dada na doutrina espírita para esses dois conceitos. Olha, Danilo dando uma volta enorme para chegar nesse ponto. Pois bem, cheguei finalmente no ponto. Qual é o significado de resignação e obediência, Danilo, segundo o que a gente aprende com os espíritos, a partir da doutrina libertadora de consciência chamada Espiritismo? A gente vai perceber lá dizendo o seguinte, que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Jesus ensina isso na prática. Um adendo meu. Vamos lá, continuando. Duas virtudes, obediência e resignação, companheiras da doçura e muito ativas, ou seja, não tem passividade não, hein? Não é de passividade não, é ativa. Não é mera submissão. Não há espaço para passividade aí. Continuando. Muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Olha que fala interessante aí. Os homens confundem a obediência e a resignação com a negação do sentimento e da vontade. Não é negação. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que quem se afirma pela negação do outro só afirma a negação que é. Então essa história de afirmar algo, de tentar definir algo a partir de uma negação, só está mostrando a negação que a gente é. Não, não é negação não, tá? Aí vem a grande fala que define a visão espírita de obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão. Obediência é consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. Olha que interessante essa fala aí. Aí ele continua dizendo: forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, ou seja, o covarde, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. E é óbvio que a mensagem segue, mas eu fico com essa fala aqui que é interessante para a gente, porque traz a reflexão que a gente justamente mais necessita. A gente vai ver lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, que é o capítulo que versa sobre as expiações terrestres, uma mensagem de um espírito que é o sábio ambicioso. Olha o que é que ele fala. A falta de resignação esteriliza o sofrimento. O sofrimento fica estéril quando a gente não tem resignação. O sofrimento não tem fertilidade nenhuma, não gera nada se a gente não tem resignação. Aí o que é que ele diz? A falta de resignação esteriliza o sofrimento que, por isso mesmo, teria de ser recomeçado. Não ter resignação é assinar embaixo na necessidade de reviver aquilo mais vezes até aprender. Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Ó, voltando aqui, coragem e resignação. Precisamos desenvolver coragem e resignação. E aí, quando a gente vai se debruçar sobre esses assuntos, a gente obviamente se inspira pela literatura mediúnica, e aí eu trago um livro lindo, um livro de cabeceira, né? Um livro de ler
junto com o estudo do Evangelho no Lar, que é o livro Pão Nosso, pelas abençoadas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que Emmanuel traz pelas mãos dele, um livro belíssimo. Tem um dos itens lá na página 43 em que Emmanuel coloca essa seguinte frase: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço da autoelevação. Olha que reflexão interessante. A gente sempre obedece a alguma coisa. Aí fica a minha pergunta, né? A que você tem obedecido? Aos seus impulsos mais baixos, como ele colocou aqui? Ou você está tendo a abertura para obedecer a algo maior do que você, uma causa superior? Pois bem, na Revista Espírita de março de 1861, tem uma mensagem que foi transmitida pela médium Senhora Condessa F. de Varsóvia, que ela traz um trecho pequeno também que eu trago aqui. Vocês estão percebendo que eu fiz uma pesquisa vasta, né? Para poder trazer inspiração para nós, para que a gente consiga, né, se debruçar sobre esse tema tão crucial para a nossa vida, que é obediência e resignação. Quando a gente pensa em obediência, a gente às vezes diz, que coisa horrível ter que obedecer. Meu Deus do céu, quanta rebeldia ainda temos em nós. Como a gente precisa romper com essa rebeldia e aprender a obedecer a algo superior. Pois bem, a Condessa F. de Varsóvia, a médium, traz a seguinte mensagem: vedes por aí que se a vontade de Deus é a expressão de seu amor, por isso mesmo imutável e eterna, todo ato de rebeldia, olha a rebeldia aí, contra essa vontade, embora suportado, melhor dizendo, pela incompreensível sabedoria, é apenas temporário e passageiro, como prova da paciente misericórdia de Deus e não como expressão da sua vontade. Ou seja, rebeldia nunca é a vontade de Deus. É essa fala que essa mensagem nos traz. É interessante porque às vezes a gente tem essa visão equivocada, né? Aí eu trago uma historinha que é curiosa para a gente ilustrar essa questão da rebeldia, né? É a questão de um professor que estava dando aula para seus alunos, e havia um aluno em especial que era tido por esse professor como sendo um caso perdido. Era um aluno difícil, era uma pessoa realmente que não se dedicava aos estudos, que se dava mal nas notas, que tinha dificuldade de manter um rendimento acadêmico na escola. Era difícil demais, uma pessoa difícil. Certa feita, ele apareceu na sala de aula com uma barba e um bigode colados de algodão. E aí ele fez uma pose de forquilha assistindo o professor, coisa que fez com que todos os colegas se acabassem de rir e atrapalhou a aula. Aí o professor então providenciou que esse aluno fosse retirado da sala e ele terminou sendo expulso da escola. Aí, não podendo estudar, ele foi procurar um emprego, e toda vez que ele passava por uma situação ruim, uma situação difícil, ele pedia demissão. Por quê? Porque ele não se submetia. Era um desobediente crônico. É difícil, né, a gente lidar com uma situação dessa. Muitos professores poderiam ver nele um caso perdido, mas óbvio que era a limitação desse ser naquele momento. Aí eu vou para a segunda historinha, uma historinha também curiosa. Daqui a pouco eu vou falar quem é quem, mas a segunda historinha é interessante porque era um jovem rico, foi muito abastado, né? Ele tinha possibilidades financeiras, ele era filho
de um grande comerciante. Era um empresário de sucesso da sua época que tinha um sonho, né? Esse empresário, ele queria muito que o filho dele se debruçasse sobre os negócios da família e seguisse adiante os negócios da família. Só que o filho era um rebelde sem causa. Adorava uma farra, vivia aprontando. De vez em quando ele pegava coisas da empresa do pai, distribuía para os amigos. Era realmente uma convivência difícil com esse filho. Era muito difícil, mas em um determinado momento esse jovem resolveu se recrutar para o exército. Ele se voluntariou para entrar no exército, porque a cidade dele estava em guerra, estava participando de uma guerra naquele momento. E aí esse jovem, o pai ficou feliz com isso, porque viu que finalmente ele tinha tomado tenência na vida. E aí, apesar da situação violenta de ser uma guerra, numa época em que os jovens muitas vezes não voltavam da guerra, era realmente difícil, né? Uma situação como essa. E aí a gente vai ver que esse jovem, apesar dessa rebeldia toda, fez uma grande diferença. Bom, na primeira história eu estava falando de ninguém menos do que Cairbar Schutel, grande difusor doutrinário, grande, como é que eu diria, ele praticava o bem, ele não apenas falava, ele não apenas tinha uma linguagem inspirada, ele era a coerência em pessoa. No entanto, precisou romper com a própria rebeldia, através do contato com a doutrina espírita, é que ele veio a reformular sua vida, reformular sua existência, buscar novos propósitos e assim, com certeza, nos legou uma grande mensagem, sendo um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no nosso país. Outra, a figurinha da história 2, né? A segunda pessoa, o segundo personagem, de quem se trata? Francesco Bernardoni, mais conhecido como Francisco de Assis. Pois bem, era uma figura difícil, era uma figura rebelde, e que somente depois de ter passado pela prisão na guerra, porque ele foi preso na guerra, ele na guerra, preso dentro da cadeia, ele entrou em contato pela primeira vez com o Evangelho de Jesus, que tinha sido sorrateiramente traduzido para o italiano. Era proibido naquela época, é bom dizer. Mas ele leu, devorou aquilo, e aquele contato com o Evangelho foi tão marcante na sua vida que ele terminou se tornando um grande rebelde com a sua própria história de equívocos, rompendo com essa história e fazendo nascer um novo homem. Ouvindo inicialmente de forma tímida e equivocada o convite de Jesus para reformar a sua igreja. Na verdade, Jesus estava pedindo para ele reformar a sua mensagem, e não a igreja de São Damião, que era a igreja da cidade dele, que estava em ruínas, e Francisco levou ao pé da letra e foi reformar a igreja, achando que era aquilo que Jesus solicitava dele, mas não era. Na verdade, era um convite para reformar a cristandade. João Evangelista, que havia reencarnado na Itália para trazer a revivescência do cristianismo no planeta Terra, reformar a igreja, igreja que vem do grego ecclesia, que significa comunidade. O objetivo de Francisco era renovar a comunidade cristã do mundo. Pois bem, ele fez isso condenando. Aí também tem outras figuras curiosas, interessantíssimas, como o próprio Augusto de Hipona, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, famosíssimo Santo Agostinho, que viveu na Esbórnia até os 33 anos. Era uma pessoa difícil, vivia de luxúria o tempo inteiro, era um beberrão, era um homem que simplesmente não respeitava as mulheres no seu recato. Era um homem completamente impudico e, no entanto, aos 33 anos foi renovado pelo convite de uma criança.
Foi uma criança, ouvindo uma criança cantar, que ele se sentiu tocado e finalmente seguiu os conselhos da mãe, Mônica, Santa Mônica, a famosa Santa Mônica. Pois bem, é outra figura curiosa também de rebeldia, mas é bom lembrar, a rebeldia não estava na vontade de Deus. Fora, aí nesses casos, uma característica desses seres que mostraram, exemplificando como nós outros também podemos romper com a nossa rebeldia e buscar transcendê-la. Porque, afinal de contas, só uma rebeldia é aceitável. Essa rebeldia do romper com a própria desobediência. E também fui lá procurar a origem da palavra rebeldia. Também achei extremamente curiosa. A palavra rebeldia vem de rebelar. E rebelar vem do latim rebellios. Re é de novo, e bellios vem do latim que significa guerra. É daí que vem a palavra belicoso, ou seja, guerreiro, né? Então, rebellios seria o quê? Seria justamente guerrear novamente. Aquela pessoa rebelde, aquela pessoa que fica fazendo guerra contra o tempo inteiro. Fica o tempo inteiro repetindo guerras. Pois é, a gente está guerreando com o quê? Se não com a nossa própria consciência, com os convites que a vida nos traz. Com os convites que a gente tem diante da nossa existência, da necessidade de coadunarmos com as leis divinas que nos regem. São essas leis às quais nós devemos ser obedientes. Ter o consentimento, ou seja, permitir, né, da razão e o consentimento do coração. Essa é a obediência e a resignação necessária, crucial para a nossa existência. Aí a gente vai perceber que os espíritos nos inspiram a isso o tempo inteiro. A própria Joana, em diversos momentos, deixa claro, através da mediunidade abençoada de Divaldo Franco, que a rebeldia piora o nosso sofrimento. É uma forma de aumentar o sofrimento através da sensação de angústia. É meio que um vórtice, é um dínamo que acelera esse processo e piora tudo. E aí a gente vai ver que Joana coloca o quê? Que a infelicidade é o desconhecimento da justiça divina com a permanência na rebeldia. Ela traz isso na obra Alerta. Emmanuel vai colocar no livro Nesse Instante que em qualquer dificuldade, acalma-te. Olha que convite aí, hein? Em qualquer dificuldade, acalma-te. Cultiva a paciência que trabalha sempre e espera, sem aflição. A gente precisa aprender a esperar, não é verdade? Continua ele. Rebeldia é uma das piores formas de violência. E a violência não auxilia ninguém. Olha, vou repetir essa fala. Rebeldia é uma das piores formas de violência. E a violência não auxilia ninguém. Olha como é importante a gente ir gradativamente dissolvendo as nossas rebeldias íntimas. Vai mais além. Emmanuel continua no livro Encontro Marcado. Olha que fala interessantíssima dele. Não interpretes a disciplina por tirania, nem acuses a obediência de escravidão. Porque a gente confunde, né? A gente acha que disciplina é tirania, esquecendo, como diz a música de Renato Russo, que disciplina é liberdade. Olha que fala interessante, né? Disciplina é liberdade. É importante a gente tomar consciência dessa verdade. Mas a gente confunde e a gente começa a acusar que a obediência é uma escravidão. E aí ele diz o quê? Trabalha e serve com alegria. Oferece à paz de todos o concurso que a harmonia te pede. Aí vem a fala que é o foco dessa fala aqui, dessa citação. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício. Como não existe
tranquilidade sem paciência. Olha que convite, hein? Que esse convite dessa noite de hoje consiga achar guarida no nosso peito, para que a gente possa suspirar fundo diante das dificuldades que a vida nos traz e de verdade perceber a necessidade de obediência a uma causa maior, às leis divinas, ao amor que nos rege e que nos guarda. Aí Joana coroa a minha fala com uma mensagem obtida numa sessão mediúnica lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, no dia 16 de janeiro de 2013. Ela diz o seguinte: ama a tua dor. Eu vou repetir essa fala, hein? Ama a tua dor. No momento em que teu amor seja capaz de superar o sofrimento, sem rebeldia, sem queixa, terás alcançado a meta que buscas. Esse é o convite da noite de hoje. Que a gente aprenda a enxergar no sofrimento, na angústia, nas dificuldades, nas adversidades, nas vicissitudes da existência, oportunidades. Oportunidades de colocarmos em prática essa necessária resignação como consentimento dos nossos corações, essa necessária obediência como consentimento da nossa razão, e verdadeiramente nos deixarmos governar por uma causa maior, pela lei divina. Percebermos que estamos encarnados no planeta em prol do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, da construção do bem, para que um dia possamos merecer o título de médiuns do amor de Deus na Terra. Esse é o convite. Então que a gente verdadeiramente se assenhore desse convite, tomando consciência de que cada instante da nossa existência é convite para a transformação. É convite para colocarmos em prática o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que as bênçãos do Mestre toquem esses sentimentos que agora a gente abraça no fundo do peito, para sermos pessoas mais obedientes e resignadas, e construirmos de verdade uma sociedade melhor a partir de um eu melhor. Porque não existe revolução social sem uma revolução íntima. Que a gente mobilize toda a energia que a gente vinha usando em rebeldia, em queixume, em lamúria, em resistência, que a gente pegue essa energia toda e use para a prática do bem, para o estudo, para o fazer. Que a gente se lembre, como diz Carl Gustav Jung, que aquilo a que você resiste, persiste. É o famoso aceita que dói menos. E eu não estou aqui fazendo uma apologia a uma submissão, no sentido de aquele sentido pejorativo de dizer assim, se entregue. Não estou fazendo apologia à dor, ao sofrimento, não é isso. Eu estou aqui conclamando nós mesmos a nos tornarmos mais conscientes do fato de que a evolução vai acontecer, quer queiramos ou não. Se a gente puder fazer essa evolução de forma deliberada e abreviada, melhor. Então que a gente abrace essa causa, dissolvendo aos poucos o nosso ego, dissolvendo aos poucos o nosso orgulho que nos enceguece, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que muitas vezes nos tolhe de levarmos adiante a amorosidade que somos sempre convidados a multiplicar onde quer que estejamos. Então que as bênçãos do Mestre alcancem nos mais recônditos refolhos das nossas almas
esses desejos que nós guardamos de nos tornarmos verdadeiramente obedientes e resignados a Jesus. Então, nesse momento, agradecendo como sempre, nós buscamos uma postura novamente de introspecção, elevando os nossos pensamentos para o alto, conectando com os prepostos de Jesus, que estão conosco neste instante. Buscamos perceber a transfusão energética que eles nos interpõem. Senhor Jesus, gratidão. Essa palavra define o sentimento que ora experimentamos. Que essa gratidão possa transbordar de nossas almas e iluminar nosso entorno, Senhor. Possa alcançar todas aquelas pessoas das quais lembramos neste instante e aquelas outras que não lembramos, mas que com certeza fizeram e fazem a diferença para nós, encarnadas ou desencarnadas. Que a tua amorosidade por nós percebida possa ser por nós multiplicada e dividida com aqueles que cruzem os nossos caminhos. A tua amorosidade seja conosco agora e sempre. Que assim seja. Viva Jesus! Maravilha, pessoal! Agradeço muito a participação de todos e espero em breve retornar a esse canal maravilhoso, o canal do Cetrasc, para termos oportunidades de novas reflexões. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.